Você vai ver agora a gravação do culto evangélico, onde tudo aconteceu, e imagens do pastor segundos depois de ser ferido com um facão. Eu tenho uma imagem, o culto acontecia ali no momento ao vivo, e agora o vídeo do momento exato, onde o pastor é atacado. Lembrando que ele não estava ministrando o culto no momento, ele estava fazendo a imposição de mãos. De repente, um pastor que estava cobrindo o lugar dele no palco é que percebeu a movimentação e chamou a atenção. O vídeo está no ponto aí, produção. Coloca na tela então, vamos ver o momento exato, veja. Que isso? Meu Deus. Meu Deus. Cadê os seguranças aí, né? Nós temos uma notícia para passar para vocês. O apóstolo acabou de sofrer um atentado agora. Tentaram cortar o pescoço dele ali com um facão. Olha, cortou, né? Sangue, muito sangue jorrou. Nós não sabemos ainda por que essa pessoa fez isso. Ele estava ali com muito amor e carinho, impondo as mãos, abraçando as pessoas, dando a vida dele. E acabou de sofrer um atentado agora. Saiu todo sangrando. Foram levar ele diretamente para o hospital. Vamos orar por ele, igreja. Vamos orar pelo homem de Deus, porque o diabo está revoltado. O sujeito sacou de um facão e cortou o pescoço do nosso apóstolo. Daqui a pouquinho, por telefone, ao vivo, eu vou ter um amigo do pastor Valdemiro Santiago dando mais detalhes aí sobre o fato. Mas agora eu tenho um outro vídeo, você vai ver trechos aí do momento em que o pastor Valdemiro Santiago, ainda no hospital, gravou para os fiéis, tranquilizando, é claro, mas explicando o fato, porque o rapaz foi para tentar matar ele. Veja o vídeo agora na tela. Olá, meu povo, minhas ovelhinhas queridas. Estou bem, estou aqui no hospital ainda, né? Eu já volto para vocês em nome de Jesus, tá? E Deus me livrou de mais uma, né? Mais um livro para vocês verem, tá vendo? Para que Deus perdoe e é de coração essa pessoa e quem mandou também. Provavelmente até conheça a palavra, né? Mas que Deus tenha misericórdia de todos. A misericórdia de Deus eu peço mais para os meus inimigos do que para os amigos, né? Porque os amigos, naturalmente, já são abençoados, né? Os inimigos, eles precisam mais da misericórdia que perdão. Então vocês têm que ter isso no coração também, perdoar sempre. Daqui a pouquinho o nosso repórter Marcelo Bittencourt está chegando com a reportagem completa, trazendo todos os detalhes dessa tentativa de assassinato, aí, pastor Valdemiro Santiago, líder da Igreja Mundial, foi esfaqueado durante um culto. Para você que está chegando agora, já em casa o pastor gravou um outro vídeo ao lado da esposa. Acompanhe o momento. É porque tem gente que não gosta mesmo, né, da gente, apesar de tudo. Toda entrega, mas mesmo assim eu vou continuar lutando, inclusive para libertar esse moço, né? E quem mandou ele fazer isso também, deve estar bem frustrado agora. Que Deus te abençoe e tire esse ódio do seu coração. Quem sabe um dia o senhor não entende que não é para fazer isso, que a gente está tirando pessoas do inferno, do sofrimento. Que Deus abençoe eles, que Deus liberte o coração deles, né? Infelizmente, provavelmente tenha sido até religioso que mandou fazer isso, tá? Mas não ore contra ninguém, não. Funciona, na hora com favor. Então, daqui a pouquinho, uma reportagem completa. Marcelo Bittencourt esteve no caso. Daqui a pouquinho, por telefone, um amigo do pastor, amigo próximo, considerado um irmão para ele aí. Durante a nossa ligação ao vivo, daqui a pouquinho, você vai conferir detalhes aí do momento do ataque. Lembrando aí que esse rapaz foi preso. O rapaz que agrediu aí com o facão foi preso. Daqui a pouquinho, mais informações. E atenção, hein? Um suspeito foi baleado e morto pela polícia militar depois de uma tentativa de assalto na zona norte de São Paulo. Os detalhes na reportagem agora. O rapaz foi executado em frente a este imóvel onde funciona uma igreja evangélica. Ele é acusado de cometer um assalto na região. O suspeito teria assaltado este bar. Violento, chegou a ameaçar a proprietária do estabelecimento. Em seguida, ele fugiu a pé. Policiais militares foram avisados
que passaram a procurar o criminoso. A polícia militar encontrou o suspeito no bairro vizinho andando a pé. De acordo com os policiais, ele teria sacado uma arma ao ver a viatura. Ao perceber, os PMs atiraram antes e atingiram o suspeito na cabeça. Ele morreu na hora. Os militares não divulgaram o nome do rapaz. Durante o trabalho da perícia, a dona do bar reconheceu o homem morto. O revólver e uma pistola do policial que atirou foram apreendidas para exame de balística. Ninguém da polícia quis comentar o caso, que será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Imagens da câmera de segurança de uma casa próxima dali serão usadas para apurar o ocorrido. E agora eu chamo sua atenção para esta história. Um homem se matou depois de sequestrar os ex-sogros, a ex-mulher e o filho em Curitiba. Que isso aconteceu. Segundo a polícia, o homem, identificado como Ramon, invadiu a casa dos ex-sogros armado. Ele mandou todos entrarem em um carro e no meio do caminho atirou na ex-sogra e a deixou num matagal com o marido. A polícia, é claro, interceptou o veículo e começou uma verdadeira perseguição. Ramon bateu em um barranco e foi cercado pelos policiais. Antes de qualquer negociação, ele deu um tiro na própria cabeça. A bala atravessou o crânio e atingiu a ex-mulher de raspão. Ele e o filho, de apenas 1 ano e meio, passam bem. A ex-sogra do atirador está internada, mas não corre risco de vida. Tá aí a informação, você tá vendo, a polícia foi até com um helicóptero fazer essa perseguição e, é claro, deflagrar essa tragédia aí. Agora vem comigo aqui, porque imagens divulgadas pelo site TMZ mostram os primeiros instantes aí da ação do atirador que matou 5 pessoas e deixou 8 feridos no aeroporto da Flórida, nos Estados Unidos, na última sexta-feira. A reportagem e o chamado internacional, os detalhes você confere a partir de agora. Esteban Santiago tira a arma da cintura e começa a disparar. As pessoas que estão na área para a retirada de bagagens do Terminal 2 entram em pânico. Repare que o ex-soldado caminha tranquilamente até sacar a pistola e só quando abre fogo é que sai correndo. Ele foi denunciado pela Procuradoria Federal da Flórida e pode ser condenado à pena de morte. Nesta segunda-feira, o veterano de guerra de 26 anos deve se apresentar em um tribunal para a primeira audiência do caso. Segundo o FBI, o ex-militar afirmou ter viajado do Alasca, onde morava, para a Flórida, exclusivamente para executar o ataque. O órgão não descarta a hipótese de terrorismo e confirmou que o ex-soldado que serviu na guerra do Iraque foi há 2 meses a um escritório do FBI com problemas mentais e relatou ouvir vozes que diziam que a CIA o forçava a assistir vídeos do Estado Islâmico e o coagia para aderir ao grupo terrorista. E atenção, porque um palestino matou 4 pessoas em um atentado com um caminhão em Jerusalém neste domingo que isso aconteceu. As informações eu te conto a partir de agora. O motorista que acelerou em direção a um grupo de mais de 40 soldados israelenses foi morto a tiros. 4 jovens com idades entre 20 e 22 anos morreram no ataque. Outros 17 ficaram feridos. Segundo autoridades israelenses, há indícios de que o suspeito apoiava o Estado Islâmico e se inspirou nos 2 atentados com caminhões que chocaram a Europa. O grupo militante palestino Hamas elogiou o ataque, mas não assumiu a responsabilidade pelo atentado. Ao menos 20 pessoas morreram em 2 ataques suicidas em Bagdá, promovidos pelo Estado Islâmico. Um deles foi em um mercado de frutas e legumes, localizado em um bairro de muçulmanos xiitas.
E foi enterrado neste domingo o corpo do idoso que foi atacado por 3 pitbulls em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. Ari Mendes, de 83 anos, passava por esta avenida quando viu um cão pequeno sendo atacado por 3 pitbulls que haviam fugido. Ele tentou proteger o animal e acabou sendo agredido. O idoso morreu no local. O dono dos animais foi encaminhado para a delegacia para prestar depoimento. Segundo os vizinhos, o homem já teria passagem pela polícia e também por problemas aí com animais. Você tá vendo que dó, né? Um senhor aí de 83 anos atacado por esses cachorros aí que acabaram fugindo. Mas e o dono, hein? Onde que estava esse dono desse cachorro? Desses 3 pitbulls, hein? Tem que averiguar isso, a polícia tem que ir atrás. Atenção, hein? Agora um flagrante de assalto numa loja de eletrônicos aí em Campinas, no interior de São Paulo. Eu tenho a imagem, eu tenho o flagrante na tela, por favor. Você tá vendo aí, ó. A loja não tinha nem sido aberta quando os 2 homens chegaram. Eles usavam capacete e também uniformes da empresa. Armados, anunciaram o assalto e já foram quebrando os vidros do balcão. Encheram, é claro, as mochilas com celulares e levaram cerca de 50 aparelhos. Tudo aconteceu em apenas 30 segundos, como você vê no flagrante na imagem. Olha a rapidez, hein? Segundo os funcionários aí, os ladrões escaparam numa moto, hein? Que a polícia capture através da imagem. É claro, estavam usando capacete para não ser identificado, mas que a polícia vai atrás desse caso e consiga prender esses ladrões, hein? E atenção, 20 pessoas foram assaltadas enquanto faziam uma trilha no Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro. Isso aconteceu neste domingo, hein? Segundo a polícia, o grupo foi rendido por 3 homens armados. Uma das vítimas foi ferida com uma faca e encaminhada para um hospital da região. Até agora, ninguém foi preso. É a informação que chega para a nossa equipe de reportagem. E atenção, 6h36 de olho no relógio. Um policial civil matou a própria irmã a tiros depois de uma briga por herança de família. A vítima também trabalhava na polícia. Os detalhes me chegam na reportagem completa no ar. O crime aconteceu no fim da noite deste domingo. A policial civil Glória Fabiani estava nesta casa no bairro Humaitá, na zona sul do Rio, quando discutiu sobre a herança da família com o irmão, e também policial civil Fernando Rogério de Souza Melo, que atirou contra ela e foi detido. Ele tá surtado. Está surtado. Este homem, que também é policial civil e irmão da vítima e do atirador, teve que prestar socorro, já que, segundo ele, os bombeiros se recusaram a fazer o atendimento. Deu tempo de eu sair da Tijuca para chegar até aqui e o bombeiro se recusando a socorrer toda hora, é só pedir a gravação. Tem o horário aqui, se recusaram a se identificar, se recusaram a recorrer e disseram que era o caso de polícia, mandaram para a polícia, mandaram para o SAMU. E não socorreram, tendo que tem um corpo de bombeiro aqui do lado. A policial foi levada para o hospital Miguel Couto, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Os vizinhos ficaram assustados com o que aconteceu. Deu tiro, aí parou, deu tiro, parou, deu tiro. Eu nunca teve nenhuma possibilidade de pensar isso. Surreal. Conheço ele, rapaz. Ele é amigo de infância do meu pai. Conheço ele desde a minha infância também. Sempre uma pessoa muito boa, uma pessoa muito tranquila, muito calma. Abalado, o irmão do atirador foi levado para a delegacia de Botafogo para prestar depoimento. O policial que matou a irmã também foi levado para a delegacia e transferido para este hospital especializado em atendimento psiquiátrico. Aqui ele deve passar os próximos dias internado. A divisão de homicídios investiga o caso. Gente, atenção, 6h37, bandidos assaltaram uma joalheria dentro de um shopping. Isso aconteceu na zona sul do Rio. Houve disparos com arma de fogo, inclusive, hein? Pelo menos 2 homens participaram do assalto na noite deste domingo, pouco antes do fechamento. A joalheria fica no primeiro piso do shopping. Após o roubo, aí os ladrões fizeram vários disparos para o alto e fugiram em uma moto e também em um táxi. Ninguém ficou ferido nessa ação. Impressionante esse caso. Agora vem comigo aqui porque se recupera em casa o pastor
pastor Valdemiro Santiago, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus. Notícia urgente, hein? Ele foi esfaqueado por um jovem de 20 anos durante um culto neste domingo. Veja os detalhes na reportagem de Marcelo Bittencourt e já já eu entro ao vivo com o jornalista e também amigo dele por telefone, hein? Mas acompanhe a reportagem explicando o caso e veja o momento do ataque. Acompanhe. A celebração era realizada normalmente por outro pastor quando tudo aconteceu. Meu Deus. Meu Deus. Cadê os seguranças aí, né? Valdomiro orava com alguns fiéis no momento em que foi atingido por 2 golpes de facão nas costas e um no pescoço. O acusado, Jonathan Gomes Higino, estava na fila para receber a oração quando realizou o ataque. Ele foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. Segundo a polícia, Jonathan disse que roubou o facão e decidiu tentar matar o pastor porque se sentiu incomodado com as palavras de Valdomiro durante um culto anterior. Até o início da noite de domingo, o ajudante-geral ainda não tinha um advogado. No hospital, o pastor levou cerca de 20 pontos. Ainda internado, resolveu enviar uma mensagem aos fiéis. Estou bem, estou aqui no hospital ainda, né? Eu já volto para vocês em nome de Jesus, tá? E Deus me livrou de mais uma, né? Para que Deus perdoe e é de coração essa pessoa. Mais tarde, já em casa, ele voltou a afirmar que perdoa o agressor, pediu orações para os supostos mandantes do crime e disse que não vai se esconder. Eu não vou esconder em caverna, não vou fugir. Eu não. Meu telefone foi trocado há poucos dias, recebi várias ameaças já. Não. Só que isso aí não me intimida, não. E às 6h40 eu vou ao vivo por telefone com o jornalista Herbert de Souza, que é amigo do pastor Valdemiro Santiago e tem mais detalhes sobre o ataque. Bom dia, Herbert. O pastor Valdemiro citou no vídeo gravado na casa dele que um dos mandantes do ataque pode ter sido um religioso. Por que será essa suspeita dele? Bom dia, Herbert. Muito bom dia, Dudu. Bom dia aos amigos do SBT, do Primeiro Impacto. Dudu, na verdade, todos nós estamos chocados com o que aconteceu. Eu que estou lado a lado ali com o apóstolo Valdemiro Santiago, na sua agenda, viajando o Brasil e o mundo. E o culto de ontem, domingo, que costumeiramente ele faz o templo central ali no Brás, na cidade mundial, sempre tem milhares e milhares de pessoas. E ontem era um culto diferenciado, porque era o primeiro culto do ano, primeira concentração do ano, e por volta das 8 horas, né, faltando 1 hora para ele subir do altar, o apóstolo sempre antes do culto da concentração, ele realiza uma imposição de mãos. Existem 2 filas quilométricas que dá a volta no quarteirão, e aí ele faz essa imposição de mãos e em seguida sobe ao altar. Quando ele foi surpreendido por volta de 8 horas da manhã com um homem armado com um facão, como todos já tomaram conhecimento. E ele não desferiu, né, dois golpes, como estão noticiando. Foram no mínimo 6 golpes e 2 desses 6 golpes atingiram o pescoço do apóstolo Valdemiro Santiago. Dentro da sua pergunta, doutor, você me diz que que nós suspeitamos, o próprio apóstolo, que pode ser algo mandado, que alguém tenha mandado fazer isso. Os indícios levam a crer que isto pode ser o motivo desse ataque, porque não é a primeira vez que o apóstolo Valdemiro Santiago sofre atentado de morte, né? Tentam matá-lo uma vez, colocar uma bomba no veículo dele, e ele, como é um homem sempre protegido pela mão de Deus, um dos maiores líderes evangélicos do mundo hoje, isso provado através do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? E uma outra vez também 2 homens armados com um revólver
foram para matar ele, chegaram a dizer em um culto que ele realizava há alguns anos que haviam Impressionante essa sua matar... declaração, hein, Herbert? Pelo que você está me dizendo, então, já tentaram contra a vida dele em outros momentos, hein? Agora, Herbert, você esteve com o Valdomiro por telefone conversando com ele. Como que está o estado dele? O que ele conversou com você, Herbert? Perfeitamente, Dudu. Ele, logo ao ser atendido no hospital, o próprio médico dizia para o apóstolo que, olha, se eu não acreditava em milagre, hoje eu estou vendo um aqui na minha frente. Se eu sobreviver a um golpe como este, é um grande milagre. Conversei ontem com o apóstolo via telefone. Neste momento eu me encontro no Nordeste brasileiro, inclusive estou em descanso, de férias, e fui surpreendido com essa notícia. E claro, todos nós nos preocupamos. A mensagem que o apóstolo deixou foi exatamente para tranquilizar os milhares e milhares, em torno de milhões, inclusive 10 milhões de seguidores da Igreja Mundial do Poder de Deus. Ele deixava aquela mensagem tranquilizando estas pessoas que ficaram chocadas. E ontem, eu conversando com ele, fiquei muito preocupado, ainda percebi, né, a voz do apóstolo um pouco arrastada, ele falando ainda lentamente, mas dizia para mim, quando eu conversava com ele ao telefone, que estava bem, que eu não me preocupasse. E claro, nós não temos a prova, porque o cidadão, o acusado dessa tentativa de homicídio, ele uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra, mas compete à polícia, né, fazer o trabalho de investigação para que ele possa contar a verdade. Esse rapaz, ele não frequenta a Igreja Mundial do Poder de Deus, ele não é membro da Igreja Mundial do Poder de Deus. Ali entram milhares de pessoas, qualquer pessoa pode entrar, mas um fiel jamais faria o que esse cidadão fez ontem dentro do templo. Então há sim a suspeita que a polícia possa, né, buscar no rigor da lei provar o que de fato aconteceu. Nós suspeitamos que isso tenha sido a mando de alguém, não importa quem quer que seja. Importante que os fatos sejam apurados e que a verdade... Que a polícia vai atrás, Mas, Herbert, eu peço licença que eu tenho um momento do vídeo exato do momento do ataque. Eles estavam transmitindo o culto ao vivo quando aconteceu o ataque. Veja o momento agora na tela. Já tá aí, Edu, pronto? Tá no ponto. Estão encaixando, estão calçando lá. Aliás, eu agradeço, Herbert, eu agradeço a sua participação por telefone. Agora veja, na tela cheia, na tela cheia. Meu Deus. Cadê os seguranças aí, né? Nós temos uma notícia para passar para vocês. O apóstolo acabou de sofrer um atentado agora. Tentaram cortar o pescoço dele ali com um facão. Impressionante. E a seguir, quadrilha explode caixa eletrônico da